A palavra do Senhor nos diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Meus amados, nós encontramos aqui em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo nas suas viagens, junto com os outros irmãos. E Paulo toma a decisão de adiantar um pouco mais e espera os outros irmãos em Atenas. Paulo passa um período de dias esperando os outros amados irmãos. E enquanto eles não chegam, Paulo continua na sua mensagem salvadora. Paulo continua, de fato, pregando, anunciando
a ressurreição que só poderia haver em Cristo Jesus. E de fato, Paulo começa ali a incomodar muitas pessoas que ali também pregavam, aqueles muitos filósofos, aqueles que criam também de outras formas, mas também adoravam outros muitos deuses. Paulo, quando começa a pregar em Atenas, Paulo começa a despertar muitas vezes a raiva e também o desejo de ouvir falar mais de Jesus em outras pessoas. Por isso, o texto que nós vamos trabalhar e meditar de forma grandiosa é apenas o versículo 23. Porque passando ele, observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. É esse Deus que na maioria das vezes muitas pessoas não sabem quem é. É esse Deus desconhecido que na maioria das vezes nós mesmos não o conhecemos. Nós só ouvimos falar, como disse Jó. E nós, quando aplicamos essa palavra, nós começamos a entender de fato que esse Deus todo-poderoso, esse Deus que está muitas vezes desconhecido para algumas pessoas, é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, um Deus que vê, que sabe, que conhece, e nele há todo o poder. Esse Deus que muitas vezes as pessoas não conhecem de fato, não tem relacionamento com ele, e de fato só escuta em falar, mas não vivencia, não sabe de fato quem ele é, não se aproxima dele para conhecê-lo. E nós, em pleno século 21, precisamos estabelecer cada dia mais, aumentando o nosso relacionamento com esse Deus Todo-Poderoso, que se revelou e se revela a cada um de nós, conforme a sua boa e perfeita vontade. Mas para isso, irmãos, nós precisamos também renunciarmos a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e segui-lo, para que nós possamos conhecer esse Senhor único, esse Deus Todo-Poderoso, que muitas vezes oculto a algumas pessoas. E muitas vezes ele tem se revelado de forma grandiosa. Mas nós, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, muitas vezes ignoramos esse Deus Todo-Poderoso quando ele se apresenta e se revela a cada um de nós. Ah, Senhor, primeiro nós começamos a olhar desse ponto de vista. Primeiro isso, primeiro aquilo, primeiro isso e primeiro aquilo. Mas o Senhor, aonde ele se aplica? Aonde o Senhor se revela a você todas as manhãs? Depois que eu termino o serviço, depois que eu chego em casa, me deito no sofá e assisto meu filme ou minha novela. Aí agora eu vou conhecer de fato quem é esse Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus estabeleceu a sua palavra de forma grandiosa. E o seu reino, ele é eterno. É para sempre. Esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele está todos os dias se revelando a cada um de nós. Filho, olhe para mim. Filho, me conheça cada minuto do seu dia. Dedique tempo, atenção para mim, porque para alguns eu sou desconhecido, mas para você eu me revelei de forma grandiosa lá na cruz. E nós começamos a olhar a preocupação de Paulo em Atenas. Atenas é uma cidade enorme, uma das maiores naquela época, e nós começamos a olhar de forma grandiosa. Para poder entendermos esse versículo, a qual o próprio Paulo, passeando em Atenas, eu tive que, de fato, além da teologia e da exegese do texto, eu tive que começar a aprender também, compreender porque Paulo disse isso. Porque se a gente for observar, a gente poderia pegar esse texto de forma simples e aplicá-lo de forma simples também à nossa vida. De forma muito simples e clara. Mas existe um propósito. O porquê Paulo passando e viu lá no altar ao Deus desconhecido. E quando eu fui avaliar isso de forma grandiosa, estudando há algum tempo, eu comecei a entender de fato
que os estudiosos levavam a uma só história. É que muitos teólogos afirmam categoricamente que, quando esse altar foi levantado ao Deus desconhecido, foi porque em Atenas houve um período de seca grandioso, aonde muitos e milhares de pessoas morreram, aonde os animais estavam morrendo de sede, de fome, e eles começaram a tratar isso, aonde eles tinham, os atenienses, tinham aproximadamente 30 mil deuses, e eles rogavam aos seus deuses, mas nenhum deles pôde intervir com que fizesse chover, para que pudesse ter mantimento, e assim então sustentar todo o povo em Atenas. Então, de acordo com os estudiosos, existe a segunda possibilidade, é que houve uma época, um período, aproximadamente entre 600 anos antes de Cristo, aonde essa cidade, Atenas, aonde eles adoravam mais de 30 mil deuses, existe um ponto de vista onde existe um teólogo que ele dizia assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Era mais fácil você entrar em Atenas e bater de frente com um Deus, de que andando na cidade bater de frente de um ser humano. Então, os teólogos dizem, e os historiadores, falam que a segunda opção entre esses dois pontos categóricos foi que houve uma doença, uma peste, uma epidemia tão grande, que aonde eles andavam, a maioria das pessoas estavam mortas. Houve uma morte tremenda de pessoas com doenças. Aonde andavam, nas ruas que passavam, haviam pessoas mortas através dessas pestes e epidemias que haviam. E eles clamavam ao seu Deus, clamavam aos seus deuses, mas não havia cura. Não havia salvação para essas pessoas. Até o ponto que, fora de Atenas, numa ilha de Cnossos, numa ilha de Cretas, perto de Atenas, havia um homem que por nome, se chamava Epimenides. Era um homem a qual não cria em tantos deuses como os atenienses criam, mas acreditava no único Deus Todo-Poderoso, num só Senhor absoluto dos céus e da terra. E era dado para os atenienses como esquisito. Olha, aquele homem que mora distante, que mora na ilha, que só acredita num Deus, ele é esquisito. E a Bíblia diz que eles se viram numa situação tão desesperadora, que foram atrás do esquisito. Foram atrás desse homem, que diante dos homens de Atenas, ele se dizia ser profeta de Deus. E ali então, o convidaram para que ele pudesse vir a Atenas e arrumasse uma solução diante do seu Deus, para que assim então aquela situação de Atenas fosse resolvida. E ele foi. Chamaram e ele foi. O esquisito, porque acreditava num só Deus. Ele foi. E quando chegou em Atenas, de forma grandiosa ele disse: olha, pega as ovelhas que ainda restam, e aonde as ovelhas ficarem, ali então será o altar. Coloquem elas à parte, e essas ovelhas aqui, quando se juntarem, levantem um altar ali, e ali então será o momento e o lugar do sacrifício. E assim o fizeram. Pegaram algumas ovelhas, elas se juntaram, dormiram no local, e ali onde as ovelhas dormiram, eles pegaram e construíram aquele altar. E ali então ofereceram ovelhas como sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Em seguida, os teólogos e os historiadores dizem que a praga cessou, o Deus do céu parou a mortandade,
E as pessoas voltaram de forma grandiosa a glorificarem a esse Deus Todo-Poderoso. Por isso que Paulo, quando chega em Atenas, ele passa e vê esse altar aonde estava escrito ao Deus desconhecido. Por quê? Por incrível que pareça, esse homem, Epimenides, ele não soube distinguir ou falar de forma grandiosa qual seria o nome desse Deus Todo-Poderoso. Ele apenas disse: eu creio no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e só acredito nesse único Deus. Agora, o nome dele, eu não sei. Por isso que colocaram no altar ao Deus desconhecido. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Eu me arrupei todinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse Deus desconhecido, aonde Paulo mostra claramente, e quando Paulo entra lá no Areópago, começa de forma grandiosa demonstrar de fato quem era esse Deus grandioso e esse Deus desconhecido. Aonde os atenienses perderam o ponto de vista, porque eles, quando Deus agiu de forma grandiosa, parando aquela mortandade, naquela morte que estava assolando Atenas, as pessoas começaram a adorar de fato a esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus desconhecido, a qual esse homem, esse profeta, dado aos outros era esquisito, mas adorava esse único e soberano Deus. Paulo agora chama a atenção daquele povo e começa a falar, apresentando a pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele era o Messias, de acordo com João 10:30, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Esse Deus desconhecido, Paulo agora apresenta às pessoas lá no Areópago, para que pudessem de fato crer e serem salvas e acreditarem que só Jesus Cristo pode ressuscitar os mortos. Quando a gente volta para o Antigo Testamento, quantas e quantas revelações esse Deus desconhecido faz. Quantas e quantas vezes o Senhor se revela aos seus, para que a sua palavra e para que os seus propósitos sejam cumpridos. É interessante que a gente volta lá para o texto de Êxodo, no capítulo 3, quando o próprio Senhor se apresenta a Moisés. Moisés tomando conta, sobe no monte, e ali tomando conta das ovelhas, tal. Vê a sarça pegando fogo, mas não era consumida. Moisés se aproxima. O fogo pegando na sarça, mas a sarça não era consumida pelo fogo. Moisés se aproxima. E quando olha, ali então o próprio Senhor se revela a Moisés dizendo: Moisés, tira as tuas sandálias, pois o lugar onde estás é terra santa. Em outras palavras, nós poderíamos olhar e dizer assim, o próprio Deus dizendo assim: Moisés, tira a sua sandália e agora olhe para mim, que estou me revelando a você como o único Deus, soberano e majestoso de toda a terra, Moisés. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Deus tão tremendo e poderoso, que faço, que desfaço, que mato, que curo, que liberto, que prendo, que fecho a porta, que abro a porta, porque eu sou o Senhor teu Deus. Esse Deus Todo-Poderoso se revela, porque para Moisés também de forma simples, ele era desconhecido. Aos seus pais sim, mas para Moisés entender e ver de fato e conhecer esse Deus Todo-Poderoso, ele se revelou e disse a Moisés: Moisés, agora vai até o Egito e tira meu povo que está sendo escravizado. Esse Deus desconhecido se apresenta a Moisés e manda Moisés ir. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, meu amado. Se você for para o texto, você vai encontrar no mínimo 8 desculpas de Moisés
para não ir ao Egito e libertar o seu povo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantas vezes o Senhor nos manda fazer algo e nós procuramos desculpas para não fazer? Quantas vezes o Senhor nos manda fazer e você diz: Senhor, agora não. A primeira desculpa de Moisés foi: Senhor, como é que eu vou me apresentar diante dos homens? Vou dizer o quê? Aí o Senhor, para poder resumir de uma forma simples e clara, disse: você só precisa dizer a eles apenas uma coisa. Diga a eles: o eu sou te enviou. É o Senhor se revelando de forma grandiosa ao seu povo. Quando nós voltamos novamente no Velho Testamento e encontramos em Daniel, no capítulo 3, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se revelando de forma grandiosa, não a Abednego, não a Sadraque, nem a Mesaque, não, mas a revelação de Deus. Deus se apresenta e se mostra de forma grandiosa no capítulo 3. Que os propósitos do Senhor é muito diferentes dos nossos. Quando o rei Nabucodonosor faz o seu decreto, aonde todas as pessoas do reino, quando ouvissem de fato o som do saltério, do pífano, da gaita de foles, teria que fazer o quê? Se prostrar diante da sua imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego sabia quem de fato o Deus Todo-Poderoso era. Disse: olha, rei, fica sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem de escultura, diante da tua imagem de ouro, porque nós só nos prostramos diante do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nabucodonosor ficou cheio de ira. E aí então olhou para os servos do Senhor e disse: acendam a fornalha aí agora 7 vezes mais. Eu quero ver agora qual o Deus que vai salvar esses aqui, quando eu jogarem ele dentro da fornalha. Eles olharam e disseram: olha, ó rei, se tu quiseres nos lançar dentro da fornalha, você pode lançar. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, se quiser nos livrar, Ele nos livra. E se Ele quiser permitir com que nós venhamos morrer, nós vamos morrer, mas não vamos nos prostrar diante da tua imagem. E a Bíblia, de acordo, eu quero destacar aqui, em Daniel, capítulo 3, a partir dos versos, para que nós possamos ver isso de forma grandiosa. Algo da revelação de Deus. Não para Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles criam e acreditavam de forma grandiosa. Mas o rei Nabucodonosor não. E Deus, esse Deus desconhecido, ele agora se apresenta de forma grandiosa a esses homens. E ele diz assim, veja comigo, a partir dos versos 28. Falou Nabucodonosor, né? No verso 28. Aí ele pega, lança Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo. Depois ele para um tempo, olha de longe e vê 3 homens que foram lançados. Agora ele vê 4. Não era 3, mas sim 4. E o outro é semelhante aos filhos dos deuses. Ele para, olha e diz assim: vem cá, não te disse, não jogamos 3 homens aqui? Sim. E por que existe outro lá? E esse é semelhante ao 4º homem, é semelhante ao filho dos deuses. Ele coloca a cabeça e disse: Abednego, servos do Deus Altíssimo, estão vivos. Aquilo chama a atenção daquele rei.
E quando chega, depois que tiram Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei agora é confrontado consigo mesmo. Quando ele olha e entende que esse Deus Todo-Poderoso, que muitas vezes aos seus olhos estava oculto, ele agora se revela de forma grandiosa. E ele crê de fato que esse Deus Todo-Poderoso, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o Deus Criador dos céus e da terra, e que nele há todo o poder. E as últimas palavras dele foram, verso 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturos, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Deus se revelou a Nabucodonosor de forma grandiosa. E ele entendeu que não havia nenhum outro Deus semelhante ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Deus que muitas vezes, para muitos, é desconhecido. Ele se revela aos poucos, de forma grandiosa. Aonde Deus se apresenta na pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo. Para que eu possa avaliar isso de forma grandiosa. Deus se revela aos seus. No capítulo 6 de Daniel, nós vamos encontrar agora Daniel, que por adorar, por orar ao Senhor, que já havia sido revelado a ele, de forma grandiosa, é levado e jogado numa cova dos leões. Daniel sabia quem era esse Deus. Esse Deus já havia se manifestado. E Daniel tinha plena convicção da forma que ele o adorava. 3 vezes ele se colocava de joelhos, apontando para Jerusalém, e ali então orava ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas Dario não conhecia esse Deus Todo-Poderoso. E os homens pegaram e o colocaram dentro da jaula ou da cova dos leões. Dário, no outro dia de manhã, se aproxima e de forma simples e clara disse: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o Senhor Deus a quem tu serves pode te livrar da cova, das bocas dos leões? Daniel responde de lá: assim, ó rei, o Senhor meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões para que nem fizesse nenhum mal. Às vezes nós não conhecemos de forma grandiosa esse Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando Jesus Cristo morreu lá na cruz, ele se revelou aos seus. Ele se revelou de forma grandiosa para que eu e você pudéssemos acreditar e crer que de fato esse Deus desconhecido se revelou de forma grandiosa para que houvesse perdão dos nossos pecados, absolvição através de Cristo Jesus. Porque esse Deus desconhecido, onde muitos não conheciam, agora se revelou de forma grandiosa, dizendo a cada um de nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Esse Deus desconhecido, que Paulo deixou claro no Areópago, é o mesmo Deus que se revelou a muitos no Antigo Testamento. E de acordo com a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse Deus Todo-Poderoso, que muitas vezes está oculto aos olhos dos homens, se revela na pessoa bendita de Cristo. E é Paulo que mostra claramente isso. Paulo prega, fala do grande amor e da pessoa ressurreta em Cristo Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe, de fato, é que muitas vezes nós ignoramos as revelações de Deus. O Senhor quer de fato se apresentar a cada um de nós, nos mostrar o quanto Ele nos ama, estar pronto, de braços abertos, a nos receber como filhos, arrependidos, quebrantados, para que Ele possa cada dia mais manifestar a sua glória, a sua misericórdia, para que nós possamos de fato olhar para Jesus Cristo e dizer as mesmas palavras de Jó: antes eu apenas ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse Deus desconhecido está na pessoa. Aquele homem que olhou para o cego Bartimeu e disse: tragam ele aqui. E ali então disse: o que queres que eu te faça? E eu quero ver, Senhor. E o Senhor o curou. E ele começou a ver. Esse Deus desconhecido se revela de forma grandiosa. A Lázaro, quando morreu há 4 dias, ele chegou. Terceiro, e no 4º dia ele apresentou-se. Na tradição judaica, havia aí uma possibilidade do homem morrer e ressuscitar ao 3º dia. Por isso que Jesus Cristo só chegou no 4º dia, para tirar qualquer especulação de que Lázaro ressuscitou ao 3º dia e não foi ele que tinha ressuscitado Lázaro. Onde, de fato, as pessoas ainda duvidavam da ressurreição. Mas quando esse homem chega e se apresenta a essas pessoas, as pessoas compreenderam que esse Deus desconhecido se revela de forma grandiosa, sendo a ressurreição e a vida. E cada um de nós precisamos olhar para esse Deus desconhecido, que se revelou em Cristo Jesus, e Ele todos os dias se apresenta a cada um de nós dizendo: filho, não temas, eu estou contigo. Filho, aonde quer que você vá, eu estarei contigo. Filho, eu te encorajo. Então, levante-se, não tenha medo, trabalhe a obra de um bom ceifeiro. Filho, eu te amo. Filha, eu me importo com você. Cada dia de nossas vidas, o Senhor se revela de forma grandiosa, se apresentando. Mas muitas vezes nós, por conta do pecado, por conta da soberba, por conta do orgulho, das desilusões que muitas vezes nós enfrentamos, nós não paramos para prestar atenção que esse Deus Todo-Poderoso se revelou, se revela e vai continuar se revelando a cada um de nós, porque nós somos filhos, porque nós o amamos. Por isso, meu amado em Cristo Jesus, eu quero encerrar o culto dessa noite, essa mensagem dizendo: esse Deus desconhecido te conhece muito bem. Esse Deus Todo-Poderoso e único Senhor absoluto que criou os céus e a terra é o mesmo Senhor que te conhece quando chora, te conhece quando sorri, conhece você nas suas lutas, tribulações e perseguições. Ele te conhece, mas nós precisamos conhecê-lo mais profundamente,
como um Deus único, poderoso, Senhor absoluto em nossas vidas, onde precisamos depositar a nossa fé completamente nele e não deixar de crer, exercendo a nossa fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, que é absoluto, que é completo. Nós precisamos olhar para esse Deus Todo-Poderoso, para esse único Senhor de nossas vidas, e se colocar de joelhos e dizer a Ele: Senhor, de fato, Tu me sondas, de fato, Senhor, Tu és o meu Deus Todo-Poderoso, Tu clamas, eu preciso olhar para Ti, Senhor, de forma grandiosa, e entender quem sou eu sem o Senhor na minha vida. Esse Deus Todo-Poderoso se revela de forma grandiosa. Mas muitas vezes, irmãos, o nosso corre-corre do dia tem deixado o Senhor, e muitas vezes o Senhor está oculto. Muitas vezes nós temos deixado o Senhor de lado. E em nome de Jesus Cristo, Ele se apresenta dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso e não há outro igual a mim. Olhem para Jesus e vivam. Olhem para Jesus e arrependam-se dos seus pecados, dos nossos pecados. Olhem para Jesus e receba de graça a salvação que só é oferecida por Ele e mais ninguém. Olhemos para Jesus e encontraremos em Cristo a santificação, a purificação dos nossos pecados. Olhemos para Cristo Jesus e receberemos dele a graça salvadora para a vida eterna. Precisamos, de fato, olhar para Jesus e dizer a Ele com toda a convicção: Tu, Senhor, que para muitos é um Deus desconhecido, se revelaste a mim, me aceitaste da forma que eu sou, miserável, pecador, mas o teu sangue precioso me lavou, a tua graça me alcançou, e hoje eu vivo pela fé, mediante o Senhor Jesus Cristo, mediante a tua palavra, através do teu Santo Espírito, Senhor. E cabe a cada um de nós falar e mostrar às outras pessoas, aonde muitas pessoas estão, esse Deus Todo-Poderoso. Para muitas pessoas, esse Deus Todo-Poderoso ainda está oculto. Por isso, cabe a mim e você olhar unicamente para Jesus Cristo, como esse Deus que se revela de forma grandiosa, e apresentá-lo, ser manifesta a glória de Deus às outras pessoas que ainda precisam conhecer a Cristo de fato, que precisam viver esse amor e as experiências que nós falamos aqui de manhã. Porque isso é claro, filho de pastor não é salvo não, viu? Entenda isso. Filho de pastor está salvo? Não. Ele precisa ter experiência com ele, ele precisa de conversão. Ele precisa ter um encontro com Jesus da forma que eu tive, não do mesmo jeito, mas eu estou falando na pessoa bendita de Cristo. Porque cada um de nós temos nossas experiências marcantes com Cristo. E são essas experiências que nos tornam cada dia mais fortes, cada dia mais perseverantes, cada dia mais aumenta o nosso amor pelo Senhor. Porque o diabo é astuto e ele vai querer fazer de tudo para nos separar do amor de Deus. Cabe a cada um de nós olharmos para Jesus e vivermos. Olhar para Jesus Cristo e crermos na sua palavra. Olharmos para Jesus Cristo e dizer de fato às pessoas:
Ei, Jesus se manifesta de forma grandiosa. Eu quero te apresentar. Esse é o Nazareno, aquele que morreu lá na cruz, por mim e por você, que fez cego ver, que fez paralítico andar, que fez mortos ressuscitar. Esse é o Jesus que muitas vezes está desconhecido. E eu te apresento como o único Salvador e Senhor da sua e da minha vida, porque Ele é o único Deus Todo-Poderoso. Nele, por Ele, que nós vivemos. Nós estamos em Cristo. E se Cristo, de fato, permanece em nós, nós precisamos apresentar esse Jesus oculto a essas pessoas, para que possam receber de graça a salvação eterna. E apresentarem esse Deus Todo-Poderoso a outras pessoas, como o único Deus e soberano. Que Deus nos abençoe e nos ensine e nos capacite a mostrar a outras pessoas esse Deus desconhecido. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração pelos séculos dos séculos. Somente a Ele, a esse único e verdadeiro Deus. Olhem para Ele, olhem para Jesus e vivam.